Boa noite, estamos ao vivo aqui para mais uma live. Hoje uma live especial, com um convidado especial. A gente vai falar como potencializar suas metas. A gente vai falar do básico bem feito, né? O que nos ajuda a potencializar os nossos resultados, os nossos objetivos. E eu tenho o prazer de convidar uma amiga, uma irmã muito especial, que tem bastante prática nessas áreas, né, que a gente vai falar hoje. E eu creio que vai ser muito bom. Sejam todos bem-vindos. Minha sogrinha, sejam bem-vindas. Snoopy, Graça e Paz, seja bem-vindo. Já prepara o aviãozinho aí, Febrante, meu bispo, meu cunhado. Sejam bem-vindos. Já passa a mão no aviãozinho aí, que daqui uns minutinhos eu já vou chamar a Nath. Oi, Eide, tudo bem? Paola, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o tema aqui. Como potencializar. Sejam todos muito bem-vindos. Se você vai assistir essa live depois, fica até o final, porque vai valer a pena. E eu estou muito feliz hoje de poder compartilhar a tela aí com uma pessoa muito incrível, que eu amo muito. E eu tenho certeza que essa pessoa pode transbordar muito também na vida de vocês. E fala aí se o som tá bom. Coloquei uma musiquinha aqui de introdução. Bem-vinda, Grazi, Dani K. Ó, a Nath já entrou aí. Estou muito feliz, hein? Já passaram um aviãozinho aí? Para o maior número de pessoas? Deixa eu passar o meu aqui também. Sempre envio aqui para umas pessoas também. Pronto. Vamos chamar a Nath, gente? Estão preparados aí? Colocar o cinto de segurança. A gente falar aí de coisas importantes, né? Pra gente conseguir potencializar os nossos resultados, né? Vou chamar ela então. Deixa eu ver como eu chamo. Nath. Vou te chamar, Nath. Eu sou de São Paulo. Oi! Olá! Seja bem-vinda, irmã. Boa noite para todos. Boa noite, irmã. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui que cortou minha testa. Cortou, isso. Yes! Aí. Boa. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu postei hoje falando que você é minha irmã do coração. Amém. E a gente fica se chamando de irmã. É. E aí outro dia me perguntaram na igreja se eu era irmã da Cindy também. Eu falei, deixa eu dar uma explicada, senão vai confundir a cabeça do povo. Sério? Uhum. A gente poderia até ser irmã, porque a gente se parece, né? Mas é minha irmã do coração. Então, obrigada, irmã do coração, por me fazer o convite de entrar nessa live com você. Eu tenho acompanhado um pouquinho do que você tem feito. Eu sei que é um trabalho muito legal. Você tem transbordado aí, né? Muito conhecimento que você recebeu da parte, não somente do Senhor, mas de tudo que você tem estudado. E eu aqui tô, eis-me aqui, né? Dei meu eis-me aqui hoje. Quero poder também compartilhar um pouco com todo mundo que estiver aqui nessa live. Vai ser um tempo muito gostoso, eu tenho certeza. Com certeza. Eu que agradeço você ter aceitado. Eu sei que a sua agenda é corrida, mas eu sei que você parou um pouquinho aí para você transbordar, né? E eu quis te trazer aqui porque eu sei que você é um exemplo, né? Você é uma pessoa que pratica, né? Tudo aquilo que a gente aprende, né? A gente recebe muito conhecimento, como você falou, não só na nossa igreja, né? Mas cursos que a gente faz, né? Então, nada melhor do que trazer alguém que vive isso, né? Então, obrigada aí por aceitar. E a gente vai falar hoje aqui como que a gente potencializa as nossas metas, né? Não só como a gente potencializa aquilo que a gente já traçou, mas como a gente potencializa os resultados, né? E eu sempre falo aqui que existe não um segredo, mas existe algo, né? Em fazer o básico bem feito, né? Às vezes a gente quer atingir tantas coisas, sonhos, isso é maravilhoso, mas se a gente não fizer o básico que tem que ser feito, o dia a dia, o pouco, a gente não consegue atingir esses resultados, né? Então existe, né, uma parcela de frustração, né, infelizmente, em pessoas que não vivem aquilo,
porque não fazem aquilo que tem que ser feito, né? E eu falei na live de domingo que a gente faz o natural e Deus faz o sobrenatural, né? Verdade. E às vezes o natural são ações do dia a dia. É a gente ler mais a palavra, a gente orar mais, a gente cuidar do nosso corpo, porque a gente precisa do nosso corpo para viver o nosso propósito, a gente cuidar da nossa alma, das nossas emoções. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente, cuidando desse básico, né? O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, como que isso potencializa os nossos resultados, né? E eu sei que você vive isso. A Nath é uma pessoa extremamente ativa em todas essas áreas. Se você tá meio desanimada, é só colar na Nath que você vai ficar animada, eletrizado. Até às vezes precisa parar um pouquinho ela, não pode tomar muito energético, né? Senão ela entra em colapso. Sim. E não só pelo perfil dela, mas ela é uma pessoa que pratica e vive no dia a dia com isso. Então, ninguém melhor do que você para comentar também, trazer experiências. E é isso, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como isso faz sentido na sua vida, e a gente vai entrando aqui nessas esferas, né? Legal. Eu queria começar falando, até pegando o gancho do que você disse, sobre essa questão eletrizante, que falam sobre mim, né? Certo. Então é o seguinte, frenética, e a Verinha já tá colocando. Primeiro que no ventre da minha mãe, acho que já tinha uma dose ali de taurina e energético. Olha lá, ela colocou, calminha como a mãe. Não, mas eu vou falar uma coisa, agora falando com relação a isso, tentar explicar um pouco de como funciona esse processo comigo, tá? Porque, assim, lógico que tem muito da questão do temperamento, da personalidade, sim, tudo isso influencia. Mas, assim, a nossa motivação, né? Então, quando as pessoas falam, você é entusiasmada, é motivada, isso, na verdade, não é... ele não é um resultado do meu temperamento ou da minha personalidade, né? Ele é uma somatória das coisas que me fazem entender o porquê eu estou fazendo aquilo, né? Que é o porquê você faz aquilo que você faz. Então, assim, na nossa característica, né? Se eu falar para vocês, olha, eu sou uma pessoa que já acordo disposta no meu dia e sempre estou preparada para tudo que for acontecer, é mentira. Eu, como todo mundo, acordo com preguiça, tenho preguiça de sair da cama, mas a gente precisa, aí sim, dentro daquilo que você falou, que é fazer o natural, fazer o básico. O problema é que muitas pessoas se apegam no que elas querem conquistar, mas não percebem que para chegar até o resultado final existem pequenos passos. Então, por exemplo, quando eu preciso sair da minha cama de manhã para fazer qualquer coisa que eu me planejei para aquele dia, eu preciso lembrar, eu preciso ter na minha mente que para eu conseguir chegar no final do meu dia e, por exemplo, fazer uma atividade física ou entregar um trabalho que eu me comprometi para aquele dia, ou participar de uma reunião para que aquele dia eu tenho agendado e planejado. Desde a manhã, o meu primeiro passo ele já está motivado dentro desse objetivo. O que eu vejo que acontece, que é a maior dificuldade das pessoas, e principalmente nós como filhos de Deus, todos nós temos promessas grandes do Senhor, temos sonhos grandes do Senhor. E a gente vive muito naquela expectativa do que há por vir. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se perde nesse processo de que precisa ser construído aquilo que o Senhor tem. Então, eu até postei esses dias, né? Aquele versículo que diz: Deus coloca o querer e o realizar também vem dele. Mas entre esse processo do realizar, existe o fazer. Né? Então, assim, precisa ter essa consciência de como atingir esse algo. E aí, essa consciência que me dá motivação. Então, por exemplo, se eu entendo que eu, como filha de Deus, me coloco nas mãos do Senhor para transbordar tudo que Ele tem feito na minha vida, para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Quando alguém vem falar comigo, eu preciso ter a clareza disso, e aí isso me dá motivação para ajudar essa pessoa, isso me dá energia para conseguir fazer uma coisa bem feita. Sim. Ah, Nath, não, mas tem alguma coisa que você parece ser mais entusiasmada que os demais. Isso também é reflexo
da prática de atividade física. Então, eu vou dar um exemplo meu, falando de mim. Eu sei que estou vendo aqui, tem algumas alunas minhas do At Home que estão aqui. Então, eu até recentemente compartilhei com elas um fato que aconteceu comigo, muito recente. Imagino que quem está aqui, né, a maioria conhece, sabe, do que passamos recentemente com a nossa família. Então, eu vim do ano passado de um processo muito intenso desde novembro, que foi quando a minha avó materna foi recolhida, mãe da minha mãe, e depois nós tivemos todo o processo com o tio Ju e a Bispa Solange. E aí, o que aconteceu? Desde dezembro, um pouco antes, na verdade, de novembro, quando foi o falecimento da minha avó, eu dou aula na At Home todo dia de manhã e eu comentei com as alunas. Eu falei, gente, eu vou parar por esse tempo que eu tô, né? Enfim, eu tava indo muito para Araras e era um tempo que eu tava precisando mesmo ter um momento com a minha família, com meu marido em casa. Enfim, acabou que eu precisei parar. E aí agora, recentemente, né? Foi em fevereiro, eu comentei com elas, bom, acho que estamos na hora de voltar. E elas até falaram, Nath, você tá bem emocionalmente para voltar? Você tem certeza? Fique em paz, né? Assim, não precisa se preocupar. Eu falei, gente, essa aula é muito mais até para mim do que para vocês. Sim. Porque eu comecei a me ver... né? Exatamente. Eu comecei a me ver agora, especificamente depois que passou por tudo, né? Porque durante o processo... parece que a gente fica até anestesiado. Então, aconteceram muitas coisas, uma depois da outra. E aí, como filhos de Deus, a gente tem a consciência de que essas pessoas foram recolhidas, de que foram para um lugar melhor. Então, a gente fica trabalhando toda essa parte espiritual, que é muito importante. Mas nós temos alma. E nós temos corpo. E o que acontece? Na nossa alma ali, começam a habitar a tristeza, a saudade, os questionamentos, os porquês, etc e tal. Por mais que espiritualmente nós temos alimento para conseguir superar essa questão das emoções, da alma, isso também afeta o nosso corpo. Então, o que aconteceu comigo? Veja bem, estou dando o meu exemplo porque você mesmo disse, as pessoas falam, você é sempre motivada, não sei o quê. O que eu comecei a observar em mim depois que passou tudo isso? Eu comecei a observar que durante o período que eu ainda não estava dando aula, eu estava com muita dificuldade de sair da cama. Eu peguei também, né? Eu acabei ficando sem precisar levantar cedo para sair para trabalhar também. Então, foi um tempo que me deram de descanso com a minha família. E eu percebi que eu estava muito desmotivada, que eu estava com dificuldade de sair da cama, que eu tava sem vontade de fazer as coisas, isso acabou afetando o meu corpo. Então, comecei a me sentir mais inchada, minha barriga, comecei a me incomodar um pouco. E aí, teve um momento que eu percebi que eu tava entrando por um caminho um pouquinho perigoso, porque o nosso corpo, ele se acostuma, é bom ficar sem fazer nada. É gostoso ficar deitado no sofá sem fazer nada. E o nosso cérebro vai nos alimentando disso, né? E hoje em dia, a gente tem muitas coisas que nos seguram no sofá. Não só mais a televisão, mas o Instagram. E aí, de repente, você começa a ver que o seu tempo, que parecia que passou só 5 minutos no sofá, foram quase 30 no Instagram. E aí, eu falei, me conhecendo, sabendo que esse não é o meu natural, né? Eu disse... preciso voltar com as minhas aulas. Então, isso partiu de uma decisão. Se eu falar, estava motivada para acordar cedo todo dia e fazer aula, não estaremos nunca motivados. Não estaremos prontos para fazer. A minha vontade era ficar ali, curtindo o meu momento. Mas eu tomei a decisão e falei, preciso voltar a fazer, porque eu principalmente por ter essa experiência de entender como as coisas funcionam, eu já vi que estava começando a me fazer muito mal. Mexendo com a alimentação, aí começa aquele período que você já não importa mais se você vai comer uma salada ou se vai comer um McDonald's, você já não se importa mais se você vai tomar uma água ou se você vai tomar uma Coca-Cola. Então eu comecei a ver que isso estava começando a me trazer consequências. E aí o que eu fiz? Decisão, que é o que eu sempre falo, faz agora.
Decide. Certo. Então, eu mandei uma mensagem no chat para as meninas e falei, gente, segunda-feira vamos começar a fazer aula. Até o momento de eu acordar, é uma luta, mas eu me comprometi. Aí é o segundo passo. Você toma a decisão e se compromete com alguma coisa. Veja bem, se eu tomasse a decisão sozinha de levantar e fazer uma atividade, possivelmente eu depois iria me auto-sabotar. Segunda-feira tá chovendo, tô com preguiça, mas eu me comprometi com mais alguém. Ó, segunda-feira, 8 horas, a gente volta a fazer atividade física, por exemplo, tá? Então, tô dando um exemplo meu aqui. O que acontece? Quando você volta a praticar, isso vira várias chavinhas na nossa mente. Porque aí, eu saí da cama, eu tô com preguiça, eu não quero. Mas aí eu falo, não, me comprometi com mais alguém. No meu caso, eu dou aula pelo Zoom. Liga o link lá. Ainda tem preguiça. No final da aula, você já termina a aula de outro jeito. Aí já é um gatilho para sua mente que, opa, legal, meu corpo já se exercitou. Já começamos a ver resultados do corpo na nossa alma. A minha alimentação desse dia já muda. É assim, é consequência. Então, eu já penso, opa, vou tomar... já muda. Vou tomar uma aguinha com limão. Vou comer uma salada porque eu me alimentei bem. Isso tudo vai ajudando você a tomar as pequenas decisões. Com certeza. E isso influencia demais na minha motivação do dia. Aliás, já falei tudo isso aqui, óbvio. Já fiz meu exercício hoje, né? Tô empolgada. Com certeza. Eu até falei, a Nath sabe, né? O quanto a atividade física mudou minha vida também, né? Assim, porque é produção de hormônio, é uma coisa física, fisiológica, né? Então, você falou, né? O porquê que eu faço o que eu faço, né? Eu falo muito isso. Que existem 3 pilares básicos para a gente conseguir crescer, né? Que é o autoconhecimento. A gente precisa saber que a gente é corpo, alma e espírito. E a gente precisa cuidar dessas 3 áreas. A gente tem que ter um propósito. Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que eu vou me cuidar? Você. Eu vou me cuidar porque eu tava vendo que eu tava me colocando num buraco, né? Eu, por exemplo, quando eu tava meio assim, fazendo atividade física, mas só por fazer por obrigação, foi tipo no ano retrasado. De repente, eu virei uma chavinha, eu falei, eu preciso ter um propósito maior. Eu vou fazer pela minha família, pelo meu marido, porque se eu não me exercitar, ele vai sofrer consequência também, porque a gente sabe que o nosso cônjuge é uma só carne e ele sente uma hora, ou que eu tô desmotivada, ou que, enfim, a gente sabe que é verdade isso. Então, o meu propósito, assim, por que que eu tenho que fazer atividade física? Sempre quando bate aquela preguicinha que bate, eu vou fazer pela minha saúde, pelo meu futuro, pelos meus filhos. Quando eu envelhecer, eu quero envelhecer com saúde. Então, assim, é o propósito. E o último é o domínio, né? É a decisão que você falou. Então, assim, é dominar, né? A gente tem o espírito em nós, que é um com Deus. A gente sabe que a gente consegue. O que a gente não consegue, a gente sabe que Deus nos ajuda. Então, faz muito sentido isso. Atividade física, né? Muda a nossa vida. No ano passado eu entrei num coisa, Lívia, que eu quero colocar aqui também, acho que vai virar algumas chavinhas aqui, se alguém ainda não tiver ouvido falar sobre isso. Eu tô lendo aqui o que o pessoal tá escrevendo. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, escreve aqui que a gente fala. Mas assim, a gente fala muito sobre essa questão de inteligência emocional. E se nós formos ver os grandes mentores, todos eles falam disso também, né? Todos eles dominam a mente e o corpo, né? Então, assim, pra gente que trabalha também com essa questão da dança, né? De dançar, você dizer que você tem inteligência emocional ou que você está estudando para isso ou está buscando trabalhar nessa área, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa saber dominar o nosso corpo. Então, uma pessoa que não consegue dominar o corpo, que é simplesmente tomar a decisão de começar a fazer algo ou tomar a decisão de se alimentar direito, como que a gente vai conseguir ter inteligência emocional para
dominar outras coisas. Certo. Né? Então, eu ouvi uma vez um médico falando, se você não controla o que você coloca na sua boca, o que, que você vai controlar as outras coisas? E exatamente, é muito isso. Exatamente. Então, existem vários gatilhos mentais para... Bispa Nath, te amo muito. Meu pai também tá na live. Oi, pai. Tudo bem, Romeu? Bem-vindo. Também te amo, mãe. Existem alguns gatilhos que eu queria passar aqui para ajudar as pessoas a tomarem alguns tipos de decisões, caso ainda não. Porque a gente se apega muito, principalmente hoje em dia por conta do Instagram, dessa questão de ter o corpo perfeito. E esse é o problema. Porque você começa a fazer atividade física e você não acessou o corpo perfeito. E aí a tendência a isso é nos desmotivar. Porque você tá ali, você já fez uma semana, você já fez 2 semanas, você não tá se alimentando da forma como você gostaria, porque você fica com vontade de comer um monte de coisa e aí você começou a fazer uma dieta. Só que você tá fazendo isso focado em, por exemplo, o meu foco para isso vai ser somente emagrecer. E aí, se você não começa a ver o resultado na balança, isso te perde a motivação. Ou você vai fazer uma dieta agressiva para emagrecer rápido, aí você atingiu aquele objetivo, então no seu cérebro ele já falou, opa, atingi. E aí, quando você para de fazer a dieta, se você ainda não virou essa chave, vai passar um tempo e você vai engordar de novo, porque você não virou essa chave na cabeça. Sim. Então, eu queria compartilhar alguns gatilhos, que é o que eu comento sempre, principalmente quando eu convido algumas mulheres para fazer aula comigo de manhã. Então, assim, gatilhos. Fazer atividade física vai ajudar a ficar motivada. Então, até aqui, ó, a Suelen está colocando, Nath, quando estamos desmotivadas, a gente não vai se motivar. Faz o contrário. Começa a fazer, que aí você vai ver a motivação acontecer. A gente nunca vai estar motivado para fazer. Não vai estar motivado. Porque a sua motivação vai ser qual? Olha, eu só vejo... Acho que um dos poucos momentos que eu vejo pessoas motivadas para fazer isso é quando vão casar. Porque aí você precisa entrar no vestido de noiva, que você quer fazer 2 números a menos do que você usaria. E aí a sua motivação é sensacional. Mas se você não tem projetos assim, a sua motivação, ela não vai existir se você tem que fazer o contrário. Então, assim, eu tô desmotivada? Beleza. Amanhã cedo, pede o link, entra lá na At-Home, faz uma aula comigo, ou entra no Instagram, tem um monte de perfil aí no Instagram que ajuda a fazer atividade física em casa. Faz isso. Começa fazendo. A motivação vai vir. Então, ajuda a motivação, atividade física. Pensa nisso. Não pensa ainda... O emagrecer, o corpo legal é uma consequência. Ajuda na motivação. Outra coisa, muito importante que a Lívia já falou. Saúde. Saúde. Longevidade. A gente está vivendo um período de pandemia. Quantas vezes nós já ouvimos falar que quem pratica atividade física tem a imunidade melhor e por conta disso também é um meio de se cuidar com relação ao vírus. Com certeza. Muitas vezes a gente vê, né, nós que somos aqui na nossa idade, nossos avós, na época dos quando nossos avós, nossos pais ali, familiares que começam a ter problema de diabetes, colesterol alto. Isso tudo é o quê? Não cuidou lá atrás. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, no nosso futuro. Outra coisa, gatilhos. Óbvio, precisa, muita gente faz acompanhamento com nutricionista, vai no nutrólogo. Uma alimentação saudável faz parte? Faz parte. Mas também o que eu falaria, tá? Que é um processo que funciona comigo. Não pira. Começa devagar. Não seja radical, né? Porque o radical vai acabar uma hora. Ninguém consegue não vai ser prazeroso para a pessoa, entendeu? Então, assim, dicas que eu vou dar aqui, ó, para a mulherada, para os maridos em casa. Vai servir uma porção de arroz? Começa a pôr um pouquinho menos no prato. Vai acostumando, não corta já e fala, agora é só alface, entendeu? Vai girando esse processo, mas começa a fazer alguma coisa. E são os pequenos resultados, dia a dia. Eu falo para a mulherada que faz aula comigo. Acabou a aula, vai lá, se olha no espelho, sobe na balança. São os pequenos resultados para você não desistir do resultado lá na frente. E aí, óbvio, eu tô dando o exemplo aqui da questão
Não, vou voltar no gatilho, só mais gatilhos antes de passar para o outro assunto. Se comprometa com alguém. É muito legal isso. Marca com um amigo, entendeu? Marca, ó, não tá podendo ir para academia? Beleza. Amanhã, 10 horas da manhã, vamos fazer um FaceTime e treinar junto? Vamos fazer isso? Ó, eu tô vendo a Cris aqui batendo palminha. A Cris também, a gente comentou recentemente. A Cris dança, é uma excelente bailarina, sabe também de todo esse processo. E no começo do ano a gente comentou que ela comentou, né, que tava nesse mesmo processo que eu, assim, vendo que essa questão emocional abalou muito a gente estava começando a entrar num processo perigoso. E aí a Cris trabalha, nem todas as manhãs ela consegue disponibilidade. Ela falou, Nath, quando eu puder, posso entrar no At Home com você? Pode. Ela tá fazendo comigo 2 ou 3 vezes por semana. Se compromete com alguém. Manda uma mensagem para um amigo. Sei lá, se possível, poxa, conseguir contratar um personal para vir em casa? Melhor ainda. Não consegue? Hoje em dia tem muitos planos pela internet. Sim. Pagar baratinho. Ou de graça até. Tem lives, se você for procurar em casa. Tem no YouTube. Vários projetos fitness. Tem live todo dia, de mulher e de homem, fazendo exercício em casa. Sim. Mas começa a fazer amanhã. Não deixa para semana que vem. Começa. Boa. Já pega o gatilho de hoje e fala, vou fazer. Só consegui 10 minutos? Tudo bem. Foram 10 minutos do seu dia que você antecipou algo que na sua cabeça você estava pensando em, quando acabar a pandemia. Essa semana mesmo eu falei com as meninas. A gente começou a fazer o At Home exatamente em março do ano passado, quando fecharam as academias. E eu comentei com elas, olha que legal, né? Muita gente talvez está esperando a academia voltar e a gente já está há quase um ano, um pouco menos, porque a gente parou 2 meses. Mas vamos falar aí, 10 meses que a gente conseguiu continuar praticando sem parar, né? Sem parar. Sim. Eu já conversei com pessoas que fazem com você e falaram que tem um resultado assim surreal, porque essa questão do ânimo, principalmente, né? A gente não faz porque a gente tem ânimo, a gente faz para ter o ânimo, né? E isso muda todo o nosso dia. Afeta totalmente a nossa questão emocional, né? Pessoas que têm problema emocional, cura até depressão, né? Eu já vi médicos falarem que recomendam atividade física para quem tem depressão. Enfim, é um remédio natural, né, Nath? Eu acho que cuidar do... Eu acho não, né? A gente tem certeza que cuidar do nosso corpo é tão fundamental quanto a gente alimentar muito bem o nosso espírito, cuidar das nossas emoções. E uma coisa tem relação com a outra. Não tem como você cuidar só de uma e achar que as outras vão ficar bem, né? E se você cuidar de uma, você cuida das outras. Então, é assim, é como Deus nos fez, né? Esse ser maravilhoso, perfeito, complexo. E a gente tem que se atentar e fazer o que tem que ser feito. Não adianta, que nem eu falei no começo, querer conquistar, viver tudo aquilo que Deus tem se a gente não faz o básico bem feito. Então, essa questão do corpo é fundamental. São chavinhas que tem que virar, senão fica insustentável, né? Que nem você falou do casamento. Eu emagreci muito para casar. Eu fui um exemplo que você deu, né? E aí depois, como, né, casou, dá aquela voltadinha. Não voltei tudo, graças a Deus, porque foram quase 30 quilos. Mas voltou um pouquinho e hoje, né, faz um ano que eu já restabeleci o porquê. Então, se eu tenho um porquê firme, eu não vou parar e eu também não sou radical. Eu não deixo de ser feliz, de comer coisinhas que eu gosto de final de semana, mas a maior parte do tempo eu faço o que é certo. Eu como certo, o que a nutricionista passa e isso faz diferença no meu emocional. Assim, surreal. Ó, eu vou falar também pra ele. Eu, todo dia de manhã, eu gosto de tomar uma aguinha com limão espremido. Eu tomo também. Tem bastante gente que até brinca na internet, né? Falando, toma água com limão espremido e fica no sofá e não vai adiantar nada. Assim, eu não sou nutricionista, então eu não sei, de fato, se realmente acontece alguma coisa com relação a essa questão de emagrecer e tal. Mas o que eu posso falar é que, por exemplo, pra mim, ajuda muito como um gatilho também. Sim. Sabe aquela coisa que fala também. tipo um efeito placebo, sabe assim? Total. Então, assim, eu acordei. Primeiro que água com limão espremido já é azeda pra caramba, já me desperta, né? Já, opa, tô preparada. Geladinho, então é uma delícia. E aí, assim, é bem psicológico mesmo. Pra mim, já vira um negócio, tipo assim, tô começando o meu dia bem.
eu até às vezes comento com o meu marido, né? Eu não sei, a gente fala, você percebe alguma diferença ou não? Eu não sei se de fato isso. Aí eu também gosto de farofa. Meu pai tá falando também. Verdade. Eu não sei se ao longo do dia Sim. isso realmente tem algum efeito com relação. Aí uma que nutricionista vai saber responder melhor. Eu já ouvi falar que sim, tem gente que fala que não, enfim. Mas, psicologicamente, que é aquilo, né? A gente não sabe até que ponto, o tanto que isso influencia ou não. Mas eu reparo que a minha alimentação muda. Mas por quê? Porque eu viro essa chavinha, eu já estou começando o meu dia, aguinha com limão, exercício físico, e aí já muda todo o meu processo do que eu vou fazer ao longo do dia. Então, fica uma dica aí para quem está com dificuldade. Eu falo para minhas alunas, só garante que você vai sair da cama. Toma uma água com limão, liga o computador e o resto eu ajudo. No caso de não fazer aula comigo, não tem problema. Liga lá qualquer aula, qualquer atividade física. Ou então assim, não tenho acesso a nada. Faz aí, ó, anota aí. Faz 30 polichinelos, faz um pouquinho de abdominal, faz um pouquinho de agachamento. Qualquer atividade, qualquer... Já vai fazer diferença, né? Movimento já vai ativar. com o seu corpo. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Com certeza. Outra coisa que você estava falando a respeito do corpo, alma e espírito, né? Eu gosto sempre de fazer aquele desenhinho, vou fazer aqui na tela assim para as pessoas visualizarem. Tem uma bolinha que é o espírito, aí tem uma outra bolinha que é o corpo e ela se interliga, né, com o espírito. Como se fosse assim, né, duas bolinhas assim, né? Então tem corpo, alma e espírito. Tem uma canetinha para mim? Né? Sim. Quando você vai desenhando, eu vou desenhar. Então, assim, vai falando. Nós precisamos trabalhar em todas essas áreas. Porém, vamos nos lembrar que nosso espírito, ele é perfeito. Sim. Só que ele precisa ser alimentado, né? Que é o que? A palavra de Deus, você estar conectado. Porque quando ele fica muito pequenininho, a tendência é a alma ir ganhando um espação e o corpo um espação, né? Então, o espírito está lá pequenininho, aí a alma vai ficando com um monte de mentira, de tristeza, de desânimo, de preguiça, de tudo mais. E quando essa alma começa a crescer, a tendência é isso também crescer a esfera do corpo. E aí existem duas opções. A primeira é quando literalmente o corpo também cresce. De todos os lados fica uma bolona. Vê se é assim, Nath. É isso mesmo. Corpo, alma e espírito. Perfeito. Aí então, assim, é a conexão dessas três bolinhas. Aí, quando a alma começa a ter as mentiras, né? O corpo pode crescer, 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 crescer. Literalmente falando. Sim. Ou, muito comum. Às vezes, a alma também cresce, cresce, cresce de tal forma que ela ocupa até o espaço do corpo. Que é o que acontece com algumas pessoas que entram no processo de depressão e emagrecem, ficam desnutridas praticamente. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa saber alinhar tudo isso. E para alinhar tudo isso, não tem jeito. Sermos alimentados espiritualmente. Quando você é alimentado espiritualmente, a gente fala, né? Que nós precisamos ter o fruto do Espírito. Eu vou repetir aqui algo que eu ouvi da Bispa Solange no Revelare. E me fez refletir várias coisas. Então, o que ela dizia, né? O que ela disse? O fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito? Que é a longanimidade. O fruto do Espírito, ele é manifestado na alma. É a alma que produz o fruto do Espírito. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem pessoas, por exemplo, que começam a não dar o fruto do Espírito. O que é? A tristeza, um tipo de preguiça, um tipo de... Enfim, várias questões. Então, assim, isso está na nossa alma. Para você mudar o fruto disso, você precisa se alimentar mais da palavra. Perfeito. Porque quanto mais você alimenta o seu espírito, mais ele vai dar os insumos para a sua alma. Mas aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que funciona demais comigo e por isso que eu sempre insisto na questão
da atividade física. Porque se a gente entender essas 3 bolinhas, como eu disse, ok? Muitas vezes a gente está com aí a Grazi está falando, ó, estava aqui relembrando o Revelário. A Grazi fez o Revelário com a Bispa. A questão das bolinhas. Muitas vezes a sua alma não está sendo tão alimentada porque espiritualmente ali você chegou num nível de desânimo que você não consegue mais nem ler a palavra. E aí, qual que é o gatilho que eu queria passar para vocês? Como são as 3 bolinhas e elas estão interligadas? Quando você começar a prestar atenção na bolinha corpo e começar a alimentar ela, ela também vai dar insumos para a alma e para o espírito. Sim. Então, muitas vezes a pessoa está desanimada. Sim, assim como eu dei meu exemplo recentemente. Eu estava apegada na palavra do Senhor, eu entendo dos planos de Deus, eu entendo que Ele recolheu as pessoas que eu amava, mas eu comecei a perceber que na minha alma alguma coisa não estava começando a ficar legal. Meu espírito estava legal. Então, eu estando alimentada no espírito, ele naturalmente já me daria algum tipo de fruto, mas eu vi que só o espírito não estava ajudando a minha alma a entender algumas coisas. O que eu fiz? Voltei a fazer atividade física. Perfeito. Não tem como explicar isso, gente. É o nosso corpo, é a forma perfeita que o Senhor nos fez. Perfeito. É a nossa farmácia interna. É então, assim mesmo. Você volta a cuidar do corpo. É louco, é inconsciente. Não sei se existe alguma explicação física. É a ciência de Deus. É a ciência de Deus. Então, você começa a mexer o corpo. O insumo que às vezes você não consegue... Aí, essa roda gira perfeito, porque o corpo te dá motivação. A motivação gera uma alma mais saudável. A alma mais saudável te dá mais vontade de ler a palavra de Deus. E aí, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais feliz você fica. Aí, mais motivado você fica para fazer mais atividade. E aí, o negócio começa a fluir de uma forma perfeita. A engrenagem gira, né, Nath? Exatamente. Então, para resumir... Eu já vivi isso. Para fechar aqui com vocês. Eu sei que muita gente aqui, pelo que eu tô vendo, é membro da nossa igreja, está sendo alimentado espiritualmente, entende o que Deus está fazendo nesse tempo no nosso ministério, confia na palavra do Senhor. Perfeito. Se na sua alma você ainda tem algum tipo de desânimo, algum tipo de tristeza, de angústia, você com certeza, através do conhecimento, consegue transformar isso. Mas, se você não está conseguindo enxergar os frutos disso, eu te incentivo nessa live a você, a partir de amanhã, começar a fazer alguma coisa na bolinha corpo, porque essa bolinha vai te dar insumos para a alma, para o espírito, e aí você começa a entender com clareza cada área da sua vida, tá? Todas as esferas. Perfeito. Isso Nath, funciona. perfeito, muito bom. Funciona porque eu já vivi e eu vivo isso, inclusive, no domingo passado, eu falei sobre o pilar do espírito, né? Quanto é importante a gente alimentar. E eu sei que, né, tem pessoas que têm dificuldade de fazer o simples, ler um pouquinho todo dia. E eu fiz um planner para dar de presente para o pessoal, que é o planner Corpo, Alma e Espírito, para vocês colocarem o que vocês vão fazer em cada esfera dessa no dia a dia, né? Então, quem quiser também, depois da live, entra no link da minha bio, é só clicar no link e baixar, porque é gratuito. Tem até um impresso aqui, ó. Legal, legal. A meta da semana, Corpo, Alma e Espírito, o que você vai fazer cada dia, porque isso é uma ferramenta para te ajudar. Ela não faz nada sozinha. Ela ajuda você a direcionar o que você precisa fazer, né? Mas quem vai fazer é você, né? Que nem a Nath está falando. Decida hoje, amanhã, se você está passando, né, por isso, a começar a movimentar o seu corpo e ter a consciência que essas 3 esferas são complementares e não tem como a gente viver uma vida plena se a gente não tiver tudo muito bem encaixado, tudo muito bem alimentado, né, Nath? É muito importante. E aí, dentro daquilo que a gente falou, aí às vezes a gente tem sonhos grandes, tem coisa grande que o Senhor colocou no nosso coração. Então, assim, a gente precisa se cobrar disso mesmo, sabe? Se eu tô esperando alguma coisa no Senhor, eu tô fazendo aquilo que é necessário para alcançar, porque se os sonhos são grandes, o processo até lá é grande e é pesado.
Então, Sim. se você não está conseguindo vencer nem essa questão do seu corpo, poxa, eu não vou falar que não vai acontecer, porque na soberania do Senhor, né? É lógico, ele sabe como fazer. Mas assim. Mas vai potencializar. Exatamente, é acelerar coisas, assim. Tem sonhos que ainda não aconteceram porque a gente não fez acontecer, entendeu? E aí aquilo, se você consegue vencer o seu desafio de acordar e praticar alguma atividade física ou se alimentar direito, na sua cabeça, assim, você já venceu um desafio, bora pro próximo. E vai dando check lá no seu dia, entendeu? Aqui, o problema é que a gente fica naquela coisa do sonho grande, só que não tá dando check, 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 check. E aí tem uma hora que você desanima porque você não vê que tá acontecendo isso. E aí, aí o inimigo começa a lançar o dardo que você começa a achar que esse sonho não é para você. Né? Então, assim, o que eu posso falar aqui agora pra gente ir pro final? Saindo dessa área, lógico, tudo que a gente está falando é para potencializar coisas maiores. A gente dá um exemplo pequenininho em fazer um polichinelo, mas isso vai ajudar você no todo. Então, assim, qual é o sonho que você tem? O que é esse sonho? Começa a entender que para chegar até lá, lógico, Deus vai realizar. Se Ele deu, Ele vai realizar. Mas tem um processo que você tem que fazer. Foi o que eu coloquei ontem na postagem. Nath, Lívia, não sei da onde começar. Começa a fazer alguma coisa. Escreve no papel. É o quê? Sei lá, eu vou colocar. É abrir um negócio, é fazer uma viagem, não sei. Começa a fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade. A pessoa está num estado tão prostrado que ela não tem a capacidade de conseguir planejar isso. Então, qual que é a dica? Alimenta todas essas suas esferas. Começa a ler a palavra. Nath, não estou conseguindo. Começa a fazer uma atividade física. Isso vai te ajudar. E já coloca como meta. Eu vou fazer 5 dias, 10 dias, sei lá, seguido todos os dias. E no meu 11º dia, eu vou ter uma inspiração. Já vai orando para o Senhor. Eu vou ter uma inspiração desse sonho que está no meu coração. E eu vou conseguir planejar alguma coisa em cima disso. Então, começa. Faz alguma coisa. Ouse, que isso vai ajudar muito vocês nesse processo. Outra coisa que eu queria falar, que muitas pessoas sempre mandam mensagem para mim, e eu sei que também conversam sobre isso com você, irmã, que a gente até recentemente compartilhou com uma amiga nossa, né? A respeito de como se não vissem as coisas do Senhor acontecendo na vida, né? Então, depois que você tiver esse entendimento da importância das 3 esferas, tem uma palavra aí que a gente vai deixar para você não esquecer durante esse processo. E é a obediência, né? Então, a obediência, confiança, desde o simples, fazer tudo isso, essas pequenas coisas, até a obediência de se agarrar naquilo que o Senhor está falando do altar da igreja onde você vai, enfim, Deus fala. E colocar isso em prática. Colocar rapidamente isso em prática. Que foi o que a gente comentou recentemente, né? Compartilhando, eu e a Lívia, a gente tem uma história muito parecida. E muitas pessoas, estou generalizando, né? Mas já aconteceu de algumas pessoas virem falar comigo, por exemplo. E aí aquela coisa, né? Nossa, Nath, você é tão intensa, você não sei o quê. As coisas aconteceram, parece que aconteceram tão rápido com você. E eu sempre falo, gente, eu não sou nada mais do que ninguém. Eu só tô fazendo o que precisa ser feito. Então aqui, ó, se eu tivesse ouvindo essa live e isso tivesse fazendo sentido para mim, eu já tomei a decisão. Amanhã eu vou começar a fazer o que precisa ser feito. É tipo, não vou demorar mais uma semana para tomar essa decisão. E aí a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você vai na igreja lá no domingo, o Bispo Fê tá falando lá, domingo passado. A gente tá Deus tá levando a gente para onde a gente nunca foi. Você tá entendendo o que Deus tá fazendo? Eu tô ali, eu tô me agarrando. Eu me lancei totalmente. Sem questionar. Ah, mas será? Ah, mas por quê? Ah, mas não era para ser desse jeito. Ah, não sei o quê. Isso tudo são pensamentos que vão te paralisando. Então, ouviu alguma coisa? Obediência. Beleza, vou colocar em prática, eu vou obedecer.
E Deus vai honrar isso. Então, ouviu alguma coisa do altar? Ouviu alguma palavra? Coloque em prática imediatamente. Porém, comecem a analisar, a se analisar e analisar as pessoas que vocês conhecem. Pessoas que normalmente têm dificuldade de ter essa obediência e de entender o que Deus está falando, certamente estão precisando alinhar alguma coisa na alma ou no corpo. Pode observar. Verdade. Normalmente são pessoas que estão com algum problema aí na sua alma, nas suas emoções. E aí começam a questionar de algumas coisas, enfim, tá? Então, se você está se identificando aí, tenho dificuldade de obedecer, eu escuto a palavra, mas demoro para tomar uma decisão. Então, essa decisão você precisa se lançar. Se você tem muita dificuldade nisso, já começa amanhã. Muda alguma coisa que você sabe que tem que mudar aí. É uma atividade física que tem que fazer e isso vai ajudar o negócio a girar. Porque se você for trabalhar só na motivação dessa live, da sua alma, vai passar 2 dias, você vai esquecer tudo que a gente falou e vai procrastinar de novo. Então tem que trabalhar todo dia com isso. Obediência, ação, vou fazer agora, não vou deixar para fazer para amanhã o que tem que fazer agora. Eu aqui em casa sou muito assim com o Nath, coisas pequenas assim. Ah, tem que mandar uma mensagem para alguém, manda agora. Pega o celular aí e escreve. Ah, tem que fazer não sei o quê. Faz agora, faz agora. Porque se você for deixando, primeiro que às vezes tem um compromisso que você não pode atrasar, né? Mas se você vai deixando, você vai ver que tem coisa que já era para vocês terem feito na semana passada e essa semana vocês ainda não fizeram. Então, decide. Amanhã cedo, ó, já coloca. Se falou com vocês alguém aí, sim, ah, nossa, é verdade, já faz. Vai vencendo cada meta. Isso vai potencializar você de conseguir planejar coisas muito maiores. Com certeza. Eu falei até ontem, né? A gente não pode... Todo mundo procrastina, né? O que a gente não pode procrastinar? Aquilo que está impedindo da gente viver o que Deus quer que a gente viva. Uma coisa ou outra você vai procrastinar que é menos importante. Ah, arrumar um armário, não sei o quê. Mas o que você está procrastinando hoje que está impedindo você de viver aquilo que Deus tem para sua vida? É colocar em ação, cuidar do seu corpo, da sua alma, alimentar mais o seu espírito, né? E tem um grande poder na ação e na obediência, né? Eu sempre compartilho com a Nath. À medida que Deus vai falando, a gente vai obedecendo e a gente vai ver no próximo passo. Ah, Elívia, eu não vejo o próximo passo. Obedeça o primeiro, que depois Deus vai mostrar qual é o segundo, né? Gente, é simples. É que assim... Deus colocou dentro de nós uma capacidade de sonhar muito grande. E a gente... Só que assim, é simples. Vamos pegar o exemplo da nossa igreja. Quem nós somos hoje? Olha a grandiosidade que isso acontece. Gente, como que isso começou? A bispa ouviu uma fita e falou, beleza, vou fazer na minha casa. Imagina se ela planejasse um... É simples. Começa a fazer o básico. Bom, enfim, não sei se tem algum dom de academia aqui, mas não fica bravo comigo. A academia tá fechada? Não sai se matricula na academia ainda. Começa a fazer simples em casa. Amanhã, anota aí, 20 polichinelos, 20 abdominais, 20 agachamentos. Ponto. Esse é o seu amanhã. Depois da manhã, vou fazer 40. Depois da manhã, nossa, tô motivada, vou sair para correr na rua. Semana que vem, meu Deus, vou me matricular na academia. Começa a fazer alguma coisa. Não fica postergando, porque você vai ser engolido. A gente se auto-sabota, né? Isso acontece. A gente tem... Eu queria falar muito mais. Acho que a gente deve fazer uma outra live, irmã. Porque, vamos né, sim. A gente falou muito do corpo, mas tem sim. muita coisa pra gente falar de alma, de espírito. Sim. Mas eu queria deixar com vocês um versículo que ontem... a gente postou hoje no Instagram da Companhia Pactos. Ontem a gente estava fazendo à noite uma aula nossa, e aí uma das meninas compartilhou um versículo e eu acho que vai fazer muito sentido para o que a gente está falando, que está em 2 de Crônicas 17:6, e diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Uau! E aí a gente colocou, né? Compartilhando entre nós, a gente colocou.
é tempo de sermos ousados. Deus quer fazer algo grande nesse tempo. E para isso precisamos deixar insegurança, receio, medos, indecisões. Perfeito. Certo? Então, muito bom. Ser ousado é você ouvir que Deus está falando com você hoje e tirar todo medo, toda indecisão e agir rápido, com fé e com coragem. Quando é aquela parada de abrir o mar. Precisa pôr o pé para o mar abrir. Então, ação. É o alguma natural. Coisa que vai acontecer. E aí, sempre o tempo todo em oração. Senhor, o meu sonho é gigante, não sei de onde começar. Legal, tô entendendo nessa live que eu vou obedecer, vou pegar o que o senhor tá falando, vou cuidar do meu corpo, isso vai ajudar na minha alma e tal. E nesse processo, eu não vê. É sobrenatural. Você vai tomar banho, Deus fala alguma coisa, porque daí você tá ligada, tá conectado com o céu, entende? E aí, de repente, Deus manda alguém falar com você que, nossa, que incrível, eu tava pensando nisso ontem. E vai testificando, e de repente... Eu e a Lívia, a gente tem muito disso, né? Ontem a gente estava conversando no celular, né? Uma coisa nada a ver. E a gente se conectou que tem uma pessoa na igreja que tá precisando de ajuda. Então a gente já falou, opa, nós vamos lá ajudar essa pessoa. Então vai acontecendo, vai acontecendo. É isso aí. Pensa nisso, Deus quer usar a sua vida. Você não tá aqui por acaso, você não tá aqui para ficar triste, infeliz, só para pagar boleto. Tem uma mensagem específica que Deus entregou para a sua vida. Amém. Só que para você conseguir transbordar essa mensagem, você primeiro precisa entender o que é isso dentro de você. E para entender isso dentro de você, você tem que cuidar do seu espírito, que já é perfeito, mas precisa ser alimentado, da sua alma, que precisa dar frutos, e do seu corpo, que vai ajudar você nesse processo maravilhoso para poder transbordar muito na vida das pessoas. É isso aí. É o básico bem feito, né, Nath? Não tem segredo. É o básico bem feito. Sem segredos. É isso aí. E pra gente fechar, Nath, obrigada, viu? Tô muito feliz. Você contribuiu muito nessa live. Eu sabia já que você ia transbordar muito. Se alguém quiser começar amanhã também com você no At Home, é só te mandar mensagem, né? Isso. Me manda uma mensagem no Instagram, eu mando o link do Zoom. E aí, amanhã é o quê? Quinta? Amanhã é quinta. Quinta, beleza. Aí você entra lá, faz quinta, faz sexta com a gente, experimenta a aula, vê se você gosta da aula. Depois eu explico como é que funciona. Boa. Mas já, amanhã já a aula fica gravada também. Para quem não consegue fazer ao vivo, pode fazer depois gravado no Instagram. Mas eu sempre falo que o ao vivo é melhor, porque vai assistir à tarde é aquilo. É igual quando fala que pode ir na academia em qualquer hora. Não vai. Então, marca comigo de manhã para acordar cedo. Isso aí. O importante é não parar e começar. Mesmo no básico, você vai ter resultados extraordinários fazendo pouco. Todos os dias um pouquinho, né, Nath? Exatamente. Eu quero agradecer também você. Eu fui vomitando aqui muitas coisas, porque eu sabia que o nosso tempo era curto. Sim, é isso aí. Mas a gente pode marcar para fazer mais vezes. Vamos. Acho que a gente podia fazer uma de perguntas e respostas. Boa. Tem bastante gente que, né, às vezes quer perguntar alguma coisa. Mas Vamos muito obrigada pelo Com convite. certeza. Imagina. Quem precisar de mais alguma coisa que eu possa contribuir, pode mandar um direct ou para a Lívia também, que nós estamos aqui para cumprir o nosso principal propósito, que é o seu também, que é transbordar aquilo que Jesus fez dentro de você, na vida de alguém. Amém. Isso é simples, tá? Fechando a live. Não sei o meu propósito. Deus fez algo na sua vida que você precisa transbordar na vida de alguém, que ele não fez isso por acaso, a sua história não aconteceu por acaso. E aí, quando você começar a entender isso, você já está pegando o propósito, certo? É isso aí. Então, assim como Deus fez com a nossa vida, conosco, continua fazendo todos os dias. Sim. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eis-nos aqui para transbordar, que esse é o nosso principal chamado como filhas de Deus. E eu acho que a gente pode terminar essa live orando. Vamos tirar um print antes? Vamos. Quem gostou, tira um print aí. Depois marca a gente. Pronto? Yes. Beleza, então vamos terminar orando. Ora aí, Nath. Bora lá. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo, Jesus, por esse momento precioso. Te agradeço pela vida da Lívia,
por estar transbordando tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela, Jesus. Amém. Te agradeço pela vida de cada pessoa que entrou nessa live e eu creio, Senhor, Amém. e tudo que o Senhor faz chegar nas nossas vidas não é por acaso, nada é um acaso. Tudo está debaixo de um plano, de um desígnio perfeito. Sim, Deus. Amém. Então, para essas pessoas que ficaram conosco aqui até agora, a minha oração nessa hora, Pai, é selando tudo isso que eles ouviram, para que Amém. isso seja uma semente poderosa e comece a frutificar Amém. muito, em nome de Jesus. Que Amém. o seu Espírito que está dentro dessas vidas agora comece Amém. a produzir, Jesus, ânimo, muitos insights, frutos. Inspiração, frutos, Amém. Deus, na alma. Em nome de Jesus. Que invada o corpo e que todos possam, Senhor, de alguma forma ver o resultado disso a partir de amanhã, a partir dessa Amém. noite, que possam já dormir melhor, que possam Amém. acordar melhor, dispostos, Jesus, para o que Amém. o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. E eu oro, assim como lemos agora aqui no versículo, por ousadia, Amém. Senhor, que as pessoas obedeçam aquilo que o Senhor está falando nesse Amém. tempo, que não haja medo, que não haja, Jesus, insegurança, Senhor, Amém. mas que tenham Amém. ousadia de acreditarem naquilo que o Senhor está fazendo. Amém. E que se capacitem fazendo o natural, porque Amém. aquilo que for sobrenatural, o Senhor é especialista em fazer, para que todos nós possamos viver o teu plano perfeito, Jesus. Amém. Se há algo, Pai, que humanamente para alguém aqui, nessa hora a pessoa está pensando, Amém. Que para que o sonho se realize, não é só natural, precisa de coisas sobrenaturais. Se for da tua vontade nessa hora, nós já começamos pela fé Amém. A chamar a existência para que no seu tempo, para que quando essa pessoa Amém. estiver capacitada, o Senhor manifeste aquilo que o Senhor preparou, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E tudo aquilo que for do Senhor, o Senhor vai cumprir. E Amém. Por isso nós nessa hora nos comprometemos em cumprir aquilo que é Amém. a nossa parte. Que é cuidar Amém. de nós, cuidar do nosso corpo, da nossa alma e alimentar o nosso espírito, Jesus, para que possamos viver o melhor nessa terra. Em teu nome santo, Amém. Eu oro e agradeço Amém. A todos vocês que ficaram aqui Amém. Conosco até agora. Muito obrigada. Amém. Obrigada, muito gente. Obrigada. Muito obrigada, Nath. Um beijo para vocês. A gente vai voltar, hein? Com outros tipos. Vamos liberar o Zoom. O VP aqui tá falando para liberar o Zoom. Já tá tudo pronto, Bispo Fernando. Em 1 minuto estamos entrando. É isso aí. Tchau, gente. Beijo, boa tchau, noite, até a próxima. Boa noite. Tchau, Beijos, obrigada, beijos, Nath. beijos. Beijo. Tchau, 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 tchau.